Olá, meu nome é Simone Mercier e esse aqui é o meu canal. Hoje eu quero inaugurar uma série que vai trazer lições práticas da Bíblia e eu escolhi o livro de Esther para começarmos. Hoje, neste vídeo, vamos refletir sobre o capítulo 1 do livro de Esther. Então, sem mais delongas, vamos ser práticos. Vem comigo! Então vamos ver o pano de fundo por detrás, o contexto por detrás do capítulo 1 de Esther, antes de vermos essas lições práticas. Bom, Assuero, o rei do Império Medo-Persa, ele havia, naquele momento, promovido um banquete de longos e longos dias. Bom, gente, Assuero demonstrou toda a suntuosidade do seu reino, do seu palácio, das suas riquezas, todo aquele luxo e poder. Mas já no finalzinho desse banquete, ele queria, sabe, chegar ao ápice, demonstrando a sua esposa, Vasti, para todos. Vasti, que era uma mulher de beleza exuberante, recebe o chamado real para comparecer à presença do rei e ela estava ocupada. Vasti estava dando um banquete para suas amigas, para as mulheres, e um banquete dentro de um banquete, entenda, né? E ela se negou prontamente em participar ali daquela exibição. Ela não queria ser exibida pelo rei, ela se negou a atender o chamado real. Esse é o pano de fundo por detrás do capítulo 1, tá? O escândalo de Vasti. O escândalo por quê? Porque ela se nega a obedecer à ordem real e a retirada dela, a deposição, ela foi deposta da sua posição de rainha, né? Ela foi deposta. Então, os príncipes aconselharam Assuero a punir severamente Vasti, porque as mulheres ao redor iam saber e isso ia ficar muito feio para o rei e para os outros homens, porque as mulheres iam ver que Vasti não obedeceu o marido, porque elas iam obedecer, né? E Vasti, ela é severamente punida, ela é banida da presença real permanentemente. E ela perde a posição de rainha. Mas quais lições nós podemos tirar desse capítulo 1? Bom, a primeira é que grandes privilégios trazem consigo grandes responsabilidades. A proporção é a mesma. O problema é que Vasti, ela tinha as prerrogativas reais, ela tinha os privilégios de portar a coroa real. Entretanto, ela, no momento de exercer a sua responsabilidade de rainha, ela atender o chamado real quando fosse lhe solicitado, ela não quis. Ela simplesmente se negou a cumprir a sua responsabilidade. Mas ela estava lá, desfrutando as prerrogativas de rainha. Então a gente precisa entender que privilégios eu quero, mas com eles virão responsabilidades. Entenda isso. Um é acompanhado do outro. E quanto mais privilégios, quanto maior for a posição que eu chegar, maiores serão as responsabilidades. Essa é a primeira lição. E a minha oração em relação a isso é: Senhor, que sejamos submissas e obedientes a Ti. Porque não adianta nada eu querer ter a prerrogativa, por exemplo, de filha de Deus, e não ter a responsabilidade de filho de Deus. Filho de Deus não vive de qualquer jeito. Filho de Deus não pode estar de qualquer jeito. Ele tem responsabilidades. Aí tem gente que quer as prerrogativas, tem gente que quer os privilégios, mas não quer as responsabilidades. Pode isso? Não. Então essa é a primeira lição. Vamos para a segunda. Na segunda lição, eu destaquei o seguinte: Vasti não quis renunciar ao seu próprio banquete para atender o chamado real. E quantas vezes acontece exatamente isso conosco? Os nossos banquetes, as nossas posições, os nossos planos, projetos, sonhos, nos impedem, nos distrai ao ponto de não atendermos ao chamado real de Deus para as nossas vidas. E a minha oração em relação a isso é que renunciemos os nossos banquetes
que renunciemos à nossa vontade, os nossos planos em prol do real chamado de Deus para nossas vidas. Amém? Vamos agora para a terceira lição sobre o capítulo 1 de Esther. Eu não sei se vocês perceberam, mas ela esqueceu que se ela estava dando aquele banquete, era simplesmente porque ela era rainha do rei Assuero. E justamente acontece isso com quem alcança altos postos e esquece que foi Deus quem colocou ele naquele lugar. Foi Deus quem fez ele conquistar aquele algo. E aí a pessoa, ela se empolga tanto com a posição que ela chegou, ela se empolga tanto com as prerrogativas que ela tem, a ponto de se esquecer que tudo aquilo ali é graças ao rei, é graças a Deus. Então a minha oração é que sejamos aqui gratos, atentos e reconheçamos que se temos, se somos, se chegamos, se conseguimos, é graças ao rei. É muito importante ter essa convicção, ok? Vamos agora para a quarta lição do capítulo 1 de Esther. Quando uma pessoa chega à posição que Vasti chegou, de rainha, de soberana de um império, ela pode correr um sério perigo, que é esquecer que ela não está imune ao juízo real. Vasti se achava tão autossuficiente que ela simplesmente esqueceu que a desobediência dela desencadearia em punição. E é justamente o que acontece com o ser humano. Quando ele chega num patamar muito alto, quando ele chega a conquistar alguma coisa, ela começa a achar assim, eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso mais me submeter, eu não preciso mais obedecer. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a desobediência, tá? Ela pode nos fazer perder o propósito. Vasti estava ali para cumprir o propósito, que era ser uma rainha, a rainha medo-persa. Então, quando a insubmissão e a desobediência entram, ela simplesmente perde o propósito. E se perder o propósito é a pior coisa que pode acontecer com alguém. Entendeu? É viver por viver. Então, seja obediente e submissa para que você não venha sofrer o juízo real, para que você não venha perder o teu propósito. Próxima lição é... Bom, a notícia daquilo que fazemos chega a muitas pessoas. Nós fomos colocados em determinados lugares para sermos influenciadores, influenciarmos pessoas. Aquilo que Vasti fez chegaria a muitas mulheres, a muitos lugares, de todas as províncias do império. Por isso, ela falhou no seu propósito, entendeu? E estão de olho em nós. Quanto mais alto chegarmos, mais temos que reconhecer a nossa responsabilidade sobre o nosso comportamento e sobre as nossas escolhas, porque as pessoas nos veem como referência. Vasti ignorou o propósito de ser influenciadora na vida das mulheres de todo o reino, de todas as províncias. Isso é muito perigoso. Aquilo que fazemos chega a muitas pessoas. Então, precisamos ter muito cuidado com aquilo que as nossas atitudes estão impactando na vida de outras pessoas. Eu não estou falando para você ser refém daquilo que os outros pensam, daquilo que os outros falam. Não, não é isso. Eu só quero que você venha refletir se aquilo que você faz está influenciando positivamente. Se aquilo, a forma que você se comporta, está fazendo com que o seu propósito seja cumprido. E a próxima e última lição desse vídeo é: Vasti foi punida, ela perdeu o direito de ser
a rainha do Império Medo-Persa, ela não era mais a rainha de Assuero. Alguém seria colocado em seu lugar, alguém melhor que ela. E, assim, todos os privilégios que ela tinha, já não teria mais. Só que o pior de tudo não foi isso. Vashti foi banida permanentemente da presença do rei. E trazendo para nossa vida, eu posso dizer uma coisa: a desobediência e insubmissão pode acarretar vários danos na nossa vida material. Podemos perder muito, materialmente falando, emocionalmente falando. Porém, aquilo que eu quero te chamar a atenção hoje é que a maior perda que o ser humano pode ter em relação à desobediência, ao juízo da desobediência, é perder a presença do rei. É ser banido da presença real. Então, eu quero que você olhe aqui com muito cuidado. Se a sua vida hoje está num grau de obediência que te dá acesso à presença do rei, ou se você desobedeceu tanto, você foi tão insubmisso que hoje você já perdeu acesso à presença real. Então, reflita sobre isso. Mais do que perder bens materiais, mais do que perder posição, tenha muito cuidado para que você não venha ser banido da presença do rei. E eu não estou falando só do temporal, eu estou falando da eternidade. Tenha muito cuidado, obedeça, seja submisso e você jamais será privado da presença real. Então vamos recapitular? Bom, as 6 lições que tiramos do capítulo 1 do livro de Esther. 1. Grandes privilégios trazem consigo grandes responsabilidades. 2. Não se distraia com seus próprios banquetes a ponto de rejeitar o chamado real. 3. Entenda e reconheça que os benefícios que você usufruir é graças ao rei. 4. A autossuficiência pode nos fazer perder o propósito. O 5 é uma pergunta. Reflita se o seu comportamento condiz com o seu propósito. 6. O pior castigo que a desobediência pode nos trazer é nos fazer perder acesso à presença real.